Tema 2D3. Sistemas de corpos com atrito. Então, um bloco de massa M maiúsculo de 942 gramas se encontra em uma superfície Tema 2D3. Sistemas de corpos com atrito. Um bloco de massa M maiúsculo igual a 942 gramas se encontra em uma superfície horizontal onde é puxada uma corda que passa uma roldana e sustenta um copo com britas. Sabe-se que os coeficientes de atrito estático e cinético entre o bloco e a mesa são de 0,713 e 0,548, respectivamente. Determine. Então, primeiro vamos representar a situação. Então, eu tenho o bloco de massa M, ele está em uma superfície horizontal, é puxar uma corda que passa por uma rondana onde pendura um copo de massa M minúsculo. A primeira pergunta: a força de atrito máxima que pode existir entre a mesa e o bloco. Então, qual é a força de atrito máxima que esse bloco pode fazer, impedindo então que o copo faça ele arrastar? A força de atrito máxima é o coeficiente de atrito estático vezes a normal, ou seja, é o coeficiente de atrito vezes a massa do bloco vezes a gravidade. Por quê? A normal que esse bloco aplica na mesa, o que ele recebe da mesa, a força normal é igual ao seu peso. Substituindo os dados na equação, eu vou ter que a força de atrito máxima, então, vai ser 0,713, que é o coeficiente de atrito, vezes os 942, vão ser 0,942 quilos, e vezes a gravidade, 9,81. Então, a força de atrito máxima entre o bloco M e a mesa vai ser de 6,5888 newtons, ou seja, 6,59 newtons para dar a resposta com 3 algarismos. A pergunta B. A massa do copo de britas para que o sistema fique na iminência de escorregar. Então, o sistema vai ficar na iminência de escorregar se o peso do copo for igual à força de atrito máxima. Ou seja, a força de atrito máxima vai ser igual ao peso do copo, e esse peso do copo é a massa do copo vezes gravidade, portanto, a massa vai ser igual à força de atrito máxima dividida pela gravidade. Então, se eu pegar isto aqui e dividir por 9,81, eu vou ter que a massa do copo com britas vai ser de 0,67165 quilos, ou seja, de 672 gramas. Pergunta C. A força de atrito cinético que vai atuar sobre o bloco quando ele escorregar. A força de atrito cinético é coeficiente de atrito cinético vezes a normal, ou seja, coeficiente de atrito cinético vezes a massa do bloco vezes a gravidade. Então, substituindo os dados, coeficiente de atrito cinético 0,548 vezes a massa do bloco 0,942 vezes 9,81. 5,06408 newtons, ou seja, 5,06 newtons é a resposta para a pergunta C. Pergunta D. A força resultante que vai atuar sobre o sistema se o copo tiver uma massa calculada no item B e o sistema sair da condição de equilíbrio estático. Então, está aqui, colocou a massa do copo de modo que o sistema fique na iminência de escorregar. Alguma pequena perturbação faz o sistema iniciar o movimento. Então, ele muda de atrito estático para o cinético. Então,
esta força resultante vai ser o peso do copo, que está aqui, menos a força de atrito cinético. Então, se eu pegar aqui, ó, a força de atrito máxima é igual ao peso do copo, e a força de atrito cinética calculada aqui. Então, eu vou ter que a força resultante do sistema vai ser 6,5888 menos 5,0641. Então, se começar a escorregar, a força resultante que vai atuar sobre o sistema vai ser de 1,5247 newtons, ou seja, 1,52 newtons é a resposta para a pergunta D. Agora, a pergunta E. A aceleração do sistema na condição do item D. Então, força resultante igual a massa do sistema vezes a aceleração. Isolando a aceleração, a força resultante que atua sobre o sistema dividido pela massa do sistema. A força resultante foi calculada aqui, 1,5247 newtons, e a massa do sistema, eu tenho que somar a massa do bloco com a massa do copo. Então, somando as massas, 0,942 mais 0,67165 igual. A massa vai ser de 1,61365. Então, a aceleração vai ser 1,5247 dividido por 1,61365 igual. A aceleração vai ser de 0,94487 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui foi arredondado. Cortei fora o 6, arredondei o 7 para 8. Então, a resposta do item E vai ser de 0,945 metros por segundo ao quadrado. Então, item F. A força resultante que vai atuar sobre o bloco durante o movimento. Então, para calcular a força resultante, eu vou fazer a massa do bloco vezes a aceleração. A massa do bloco é 0,942, a aceleração foi calculada 0,94488, então a força resultante é 0,942 vezes 0,94488 igual. A força resultante é de 0,89008 newtons, ou seja, 0,89 newtons. Pergunta G. A força de tração que vai atuar na corda durante o movimento. Então, vou representar a situação numa figura. Eu tenho o bloco de massa M recebendo uma força de atrito cinético, atuando nele uma força de tração que é transmitida para o copo e atua no copo, puxando o copo para cima, e sobre o copo atua a força-peso para baixo. Então, essa é a situação que eu tenho para tentar calcular. Então, se eu analisar o bloco, sobre o bloco, a força resultante do bloco vai ser a força de tração menos a força de atrito cinético. Onde eu posso isolar que a força de tração, então, vai ser força de atrito cinético mais a resultante que atua sobre o bloco. Essas duas forças eu já calculei. Então, a força de atrito cinético, 5,6408, mais a força resultante, 0,89007 igual. Então, a força de tração na corda é de 5,95415 newtons, ou seja, 5,95 newtons é a resposta do item G. Também pode ser resolvida essa questão analisando o copo. Sobre o copo atua o peso,
e a força de tração. Então, a resultante que atua sobre o copo vai ser o peso do copo menos a força de tração. Então, a resultante é a massa do copo vezes a aceleração, o peso é a massa do copo vezes gravidade, e a tração eu quero saber. Então, isolando a força de tração, eu vou ter massa vezes gravidade menos massa vezes aceleração. E colocando a massa em evidência, massa vai ser igual a gravidade vezes gravidade menos aceleração, vai dar a força de tração. Então, a força de tração vai ser 0,67 vezes, abre parênteses, 9,81 menos 0,94488 igual 9,81 menos 0,94488 igual. Então, a força de tração vai ser 0,67 vezes 8,86512. Então, vezes 0,67165 igual 0,95425. Então, aqui tem uma pequena diferença por causa dos arredondamentos, mas se eu levar em consideração os três primeiros algarismos significativos, eu tenho a mesma resposta que eu tinha calculado pela outra conta. Agora, o item H. A distância que o bloco percorre em 1,63 segundos após sair do repouso. Então, distância igual a 1 meio de aceleração vezes tempo ao quadrado, mais velocidade inicial vezes tempo. Como tem repouso, velocidade inicial vezes tempo é zero, e eu vou ter que a distância é 1 meio, ou seja, 0,5, vezes a aceleração, vezes o tempo ao quadrado. 1,63 ao quadrado, 2,6569. Então, 0,5 vezes 0,94488 deu 0,47244. Vezes a aceleração, então agora vezes 0,47244 igual. Então, a distância que ela percorre em 1,63 segundos é de 1,2552 metros. Arredondando, isto são 126 centímetros de resposta para o item H.